pessoal, deixa eu mudar a minha tela para cá, né? Boa noite! Deixa eu me localizar. Acho que vou ter que parar de compartilhar a tela, né? Senão dá o Inception aqui. Ótima noite a todos. Agradecendo aí quem ficou esperando, quem está acompanhando e quem vai entrando depois também. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, comentários, aproveitar aqui a presença dos nossos convidados, que nessa live de julho vão trazer para a gente o tema da gamificação na educação. Então, antes de eu apresentar minimamente o nosso grupo e um pouco dos nossos convidados, eu vou já meio que fazer uma pergunta para os nossos convidados responderem depois, para os professores que estiverem assistindo, professor de ensino médio, fundamental, que às vezes ouviram falar desse negócio de gamificação, né? Mas não tem muita certeza do que é. Eu vou pedir para os convidados falarem, né, em termos gerais, o que comumente se usa, né, quando o professor quer deixar uma aula gamificada, o que ele geralmente usa, o que é comum de se fazer, e depois trazer o trabalho de vocês, né? Porque afinal temos um doutor e um doutorando em gamificação na educação. Então, é uma ótima oportunidade da gente tirar todas as nossas dúvidas aqui, né? Então, pessoal, eu posso compartilhar minha tela aqui agora? Será que vai dar o Inception? Acho que não, né? Não. Vocês querem falar uma boa noite rapidinho aí? Eu não parei de falar até agora, né? Bom, boa noite. Querem falar para ver se o som está saindo, tudo? Boa noite, tudo bem, boa pessoal? Noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Para mim está saindo normal. Então, pessoal, a gente tem aqui hoje o Armando Toda. A gente fala Toda ou Toda? Toda. Hein, Armando? O Armando Toda, doutor em gamificação aplicada à educação pela USP e CMC aqui de São Carlos, pós-doutorando na Universidade de Durham, em parceria com a USP e CMC, né? E o professor Luiz Rodrigues, doutorando em gamificação aplicada à educação pela USP e CMC e professor na Faculdade das Indústrias em Londrina, no Paraná. Então, vou fazer uma mini introdução sobre o XDA Global, né? O XDA Global tem essa sigla estranha aí, que significa Interaction Design Association. É uma associação global com mais de 200 grupos locais que atuam para promover o design de interação, né? Na sua comunidade mais localmente. Então, aqui no nosso grupo de São Carlos, Araraquara, a gente segue a missão geral do grupo global. Vou falar minimamente da missão desse grupo, né, que a gente nunca falou aqui nas lives. Então, ele está comprometido em melhorar a condição humana, promovendo a disciplina de design de interação. E para fazer isso, a gente mantém uma comunidade de voluntários, né, que se unem para apoiar essa intenção. Então, a gente preza por diversidade, inclusão e paridade. Dentro desse manifesto, também tem claramente ali, ó, que a gente se opõe ao racismo, sexismo, homofobia, nativismo, patriarcado e misoginia. Tem tudo isso envolvido, né, que às vezes a gente nunca falou aqui nas lives, mas o XDA está levantando bem essa bandeira, né, de se opor a todas as formas de desigualdade. Então, a gente se autoavalia o tempo inteiro para ter oportunidade para todas as vozes poderem vir falar aqui, né? Então, tem alguns valores de liderança aqui, que é uma comunidade apoiada por membros, né, voluntários, que vão disseminar, né, popularizar, né, a educação e o desenvolvimento do mercado local. Então, as iniciativas principais são esses grupos que se formam localmente. Então, aí na sua cidade, se você está assistindo, procura aí na sua cidade se tem um grupo local do XDA, né? Aí tem a conferência anual, tem educação e mentoria e divulgação no contexto dos negócios. O nosso capítulo aqui de São Carlos existe há 10 anos. Nessa foto, até queria homenagear aqui o Fábio Palamed, né, que faleceu de Covid recentemente. Então, aqui nessa foto foi praticamente quando nasceu o capítulo aqui do XDA de São Carlos, né. Então, em 2012, teve um encontro na Uniara.
aqui em 2012, Interaction South America, hoje em dia ele se chama Latin America, né? Aqui com o Don Norman. Aqui em 2013, o nosso encontro foi no SESC, com parcerias, com Amor Informática lá de Araraquara, o IFISP, né, o IFSP de Araraquara. Então, estava crescendo bem, né, essas iniciativas do nosso grupo. Então, teve até hackathon para criar jogos com o Scratch, né, que é uma ferramenta gratuita. Teve jogo, né, lógico, tinha o pessoal lá experimentando os jogos, palestras sobre jogos de pessoas que desenvolvem jogos. E aqui, 2013, o South America, lá em Recife, 2014, o grupo, a gente, né, se reunindo. Desde 2015, então, que é junto com Araraquara, a nossa formação a partir de 2020, então, é o Alex, que não pode estar aqui presente hoje, que tem participado de todas as lives que a gente tem realizado, né, nessa nova formação, eu e a Gabriele Vicente. Então, o Alex, que não pode estar aqui hoje, ele é especialista em UX, né, trabalha atualmente na Exacta Works, em Araraquara. Eu sou designer pela Kissa Design, doutora em artes visuais, né, mestre em comunicação e graduada em desenho industrial, né, que é o popular design, né, e professora na Universidade de Araraquara desde 2009. Atualmente eu desenvolvo também pesquisa de pós-doutorado na EASH USP, envolvendo tecnologias cívicas, cultura participativa, UI UX e filosofia do design. Ô, Gabi, quer comentar um pouquinho da sua atuação dentro do design? Eu sou Gabriele, eu tenho bacharelado em design, inclusive a Deline foi minha professora, e desde quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a estudar a parte de UX, então eu tenho estudado desde da faculdade, aí eu fiz várias especializações nessa área de UX, de design de interação, e aí eu continuo estudando atualmente, continuo trabalhando como product designer, então fazendo o produto completo, desde a parte de pesquisa, de UX, fazendo a parte de interface também, a parte de UI, e aí atualmente eu estou atuando nessa área, no design. Muito legal. Eu estava até comentando com umas amigas das antigas, né? O designer das antigas, ele teve que aprender UX e UI, meio que na marra, assim, né? Porque não existia formação para isso, né? E é interessante ver que, mesmo que exista formação, você tem que estar com o pé lá no mercado mesmo para se complementar, né? E eu vi que a Gabi é uma dessas pessoas que sempre esteve com os pés em todos os lugares, né? No mercado e na academia, fazendo experiências, né, Gabi? Muito legal. Nós vamos deixar os nossos convidados falarem, calma, gente. Finalizando aqui a nossa... Finalizando a nossa apresentação sobre o IXDA São Carlos Araraquara, né? Então, quem ainda fala, nossa, mas que história é essa de XDA? Então, ixda.org é o site global onde vão ter as iniciativas do mundo inteiro, né? Dessa comunidade que se une para mostrar que o design pode melhorar a condição humana, né? Então, tem mais duas lives que nós vamos fazer aqui que já estão acertadas, as duas em setembro. Então, uma sobre legal design e visual law. São termos, assim, que estão crescendo, estão pipocando, e a gente quer trazer essa convidada, Ana Beatriz, para falar como que é essa união entre direito e design, né? Imagina, criar produtos e serviços jurídicos. Então, precisa ter uma pessoa de UX fazendo isso, né? E design e transformação é o tema dessa live com a Fernanda Tosta, né? Designer de produtos, fundadora da Oficina 8, em homenagem ao Dia Mundial do Design de Interação, que é em setembro, para trazer justamente esse tema, né? O tema desse ano é transformação e solidariedade, né? Principalmente por causa do tema da pandemia e tal, e onde que o design pode entrar para melhorar a situação, né, do ser humano com os seus ambientes, né? Então, são nossas próximas lives, estão todos convidados, uma dia 21/9, outra dia 22/9, é uma terça e uma quarta, e também temos ideias para fazer um workshop aqui em novembro, né, envolvendo storytelling, com uma amiga em comum que nós temos aqui, né, o Armando e o Luiz, com a Paula, né, estou até dando spoiler aqui, vamos ver se dá certo, né, vamos ver se dá certo. E aí, gente, finalizei
aqui a minha apresentação. Deixa eu achar vocês aqui. Eu vou parar de compartilhar a tela, acho que eu parei já, né, de compartilhar. Uhum. E aí eu vou, então, deixar os nossos convidados falarem um pouco. Eu até fiz umas anotações aqui, mas como eu já falei demais, eu vou deixar vocês falarem. Vou até fechar meu microfone um pouquinho aqui. Gente, Fala. o chat do YouTube, eu não sei porque ele está desativado, então as pessoas não vão conseguir mandar aqui na live. Sério? Aí, eu tô tentando aqui ver por que aconteceu isso, mas eu não sei. Aí eu deixei aqui o @xda São Carlos, e quem tiver uma pergunta, manda por lá no chat, por mensagem, que aí eu leio ela aqui depois. Até ver se eu consigo lá no resolver. YouTube? Não, manda no Instagram. No Instagram. E aí eu falo ela aqui, eu deixei aqui, @xda São Carlos, porque não tá aparecendo aqui no YouTube os comentários. Que coisa. Sempre tem alguma coisa, mas tudo bem. Vamos perder um pouco de comentário da galera. Mas tomara que o povo veja no Insta, né, pelo menos. Mas tá bom, tá tudo bem. Pergunta não vai faltar. Então, posso então pedir para o Armando primeiro falar? Porque ele que deu até o tema da conversa. Ele falou, o tema vai ser gamificação na educação, perspectivas e desafios. Falei, tá bom, tá fechadinho, perfeitinho, tá? Então, pode ficar à vontade, viu, Armando? Aí depois a gente passa para o Luiz, então. Certo. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Armando Toda, né, como a Adelinha apresentou. Falando bem rapidinho, eu sou bacharel, mestre e doutor em ciência da computação. Desde a minha graduação, eu trabalho com esse tema de gamificação. No mestrado, no final da graduação e no começo do mestrado, eu fui aprofundando para essa área de educação. E eu trabalho com isso desde então. Eu fiz 1 ano de doutorado sanduíche lá no Reino Unido, na Universidade de Durham, que é onde eu faço meu pós-doc remoto atualmente. E tem parceria com o ICMC, com o meu orientador de doutorado, o professor Seiji Zotani. Então, a gente vai falar aqui, né, nessa conversa, a gente vai falar um pouco sobre o que é a gamificação, porque ela é muito usada na parte de educação, e a gente vai abordar alguns tópicos aqui sobre o que existe, o que tem de desafio, eu responder também a pergunta da Adeline, né, como é que o professor pode usar isso, que eu adoro responder essa pergunta, e aí a gente vai guiando assim. Então, né, o tema de hoje é gamificação. Para quem não sabe, gamificação, esse termo, esse conceito, ele significa utilizar elementos de jogos fora de um jogo. Não é criar jogo educacional, não é desenvolver jogos sérios, não. É tentar pegar várias partes desses jogos e aplicar eles em outras coisas, e onde a gente estiver aplicando, isso não vira um jogo. Isso vai continuar sendo uma aplicação para o propósito que ela foi desenvolvida. E aí, geralmente, a gente utiliza essa gamificação quando a gente tem algum problema relacionado à motivação, engajamento, ou até mesmo quando a gente quer algum tipo de comportamento do nosso usuário. E o que a gente tem, por exemplo, na prática, né, hoje em dia, quase tudo que a gente usa hoje em dia tem algum aspecto de gamificação envolvido. Um aplicativo muito famoso de gamificação, gamificado que existe, é o Duolingo, que é de educação, que é um aplicativo para ensino de idioma. Se vocês forem ver o Duolingo ele não é um jogo. O Duolingo é um aplicativo para você treinar e exercitar idiomas. Só que o Duolingo ele tem diversos elementos, como pontos, placares, e diversas outras partes que são elementos que a gente tirou de jogos e colocou ali, mas ele não é um jogo. O próprio Duolingo não é um jogo. E além do Duolingo, a gente tem outras aplicações em outras áreas, como no turismo, a gente tem o TripAdvisor, que você vai fazendo check-in nos locais e vai fazendo suas avaliações. E isso dá para você níveis e conquistas. Às vezes isso dá algum tipo de vantagem. O Google também trabalha com isso no Google Maps. Ele usa uma gamificação ali como uma forma de crowdsourcing, que os próprios usuários, eles inserem as informações dos locais e você ganha ponto, você ganha nível, e esses níveis do Google, quanto maior o seu nível, mais vantagens você ganha. Eu sei que no nível 6 para cima, você pode concorrer a uma viagem com tudo pago, que é os encontros anuais que eles fazem.
Nunca ganhei isso, mas existe. Eles postam várias fotinhas. Tem também redes sociais. A grande maioria das redes sociais, elas são gamificadas de certo modo. Por exemplo, Instagram, Twitter, Facebook. Porque se você for parar para analisar o conceito de rede social, esses elementos que eles colocam de ficar dando curtida e esses tipos de interações extras que tem, eles não têm, digamos assim, numa conversa que a gente teria real, por exemplo, como a gente está tendo aqui agora. E esse tipo de interação, ele também pode ser atribuído de jogos. Pode ter sido retirado de jogos também. Sem contar a pontuação que os algoritmos usam internamente para ver que conteúdo vai ser mostrado para quem. Tem toda uma questão de ranqueamento interno ali, uma gamificação implícita, por assim dizer. Então, a gamificação, ela é bem, hoje em dia, é bem difícil a gente usar alguma coisa aqui que não seja. Até mesmo aqueles aplicativos, outros de saúde, que a gente vê muito também, quando a gente fala daqueles aplicativos tipo Nike Run, ou o próprio da Apple, do Google também, que ele dá uma pontuação para ver quanto você fez por semana, de acordo com a sua movimentação, exercício físico. No caso do Nike Run, ele faz um placar para você comparar com outras pessoas, ele deixa você fazer grupos. Então, tem vários elementos de gamificação hoje em dia. Esse termo, se a gente for tentar analisar o histórico dele, ele foi falado pela primeira vez lá em meados dos anos 2000, por um senhor chamado Nick Pilling, que ele utilizou esse termo para dizer que era tentar utilizar recursos lúdicos para melhorar o serviço de usuários. No caso, naquela época, ele analisava o serviço da Amazon. Só que o termo ele só ganhou força mesmo mais ou menos em 2011, que foi quando os estudos acadêmicos começaram a definir, e foi quando deu o boom. Todo mundo queria usar gamificação, todo mundo queria colocar gamificação em tudo. Todo mundo dizia que a gamificação era a resposta para todos os problemas do mundo. A gente sabe hoje em dia que não é bem assim. A gente só usa a gamificação se é para algum problema relacionado à motivação, engajamento ou algum comportamento que a gente espera, que nem sempre acontece também, que o usuário ou o estudante vão tomar. Então, a gente tem esse aspecto que a gamificação, elas são pedaços dos jogos e não o jogo inteiro. E a gente tem os outros jogos mesmo, que a gente pode desenvolver jogos para um determinado fim, mas essa é outra área que não entra muito no que a gente estuda. E nessa questão da gamificação na educação, a gente tem muitos desafios. Um deles é o que a Adeline perguntou no começo, que é a questão de como a gente pode gamificar sala de aula, ou gamificar ambientes de ensino. Isso é um desafio muito grande que a gente tem, porque quando a gente está trabalhando com um cliente, numa gamificação, digamos assim, mais comercial, você já tem o perfil do seu cliente que você quer trabalhar. Então, você já tem mais ou menos que tipo de elementos de jogos você pode tratar com uma gamificação macro, por assim dizer, que possa favorecer todos os clientes que vão usar. Só que quando a gente está falando da educação e do processo de ensino, complica bastante, porque imagina você tentar fazer uma prática gamificada para uma turma de 50 alunos. Não tem como essa gamificação que a gente vai fazer vai dar certo para os 50 alunos. Vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar. E essas pessoas que vão odiar, o que acontece com elas? A gente não pode excluir elas também do processo. Então, a gente já começa aqui um desafio muito grande, que é como a gente pode gamificar e como é que a gente trata essas particularidades da gamificação, que eu acho que o Luiz vai falar melhor na parte dele. Com relação a como o professor pode gamificar, isso foi o tema do meu doutorado, inclusive, que é como auxiliar o professor a gamificar ambientes de ensino, tanto digitais quanto não digitais. Então, a gente trabalhou de diversas abordagens para tentar criar um framework, uma estrutura conceitual, para que o professor possa entrar em contato com isso e consiga, a partir disso, e a partir do conteúdo que ele já tem, por exemplo, um plano de aula ou algum tipo de preparação que o professor normalmente já tem tudo pronto, ele consiga, ele próprio, fazer uma estratégia gamificada que vai ser eficiente com os alunos dele. E a gente trabalhou com esse framework, a gente trabalhou com ele com alguns professores, que o foco do meu doutorado era a tentar auxiliar o professor. Então, como o meu foco era tentar ver as necessidades que o professor tem para tentar atacar elas, o meu doutorado ele acabou entrando nessa falha de criar uma gamificação meio que para a turma toda. Então, a gente tem que meio que ficar adaptando a gamificação em vários pontos para tentar auxiliar o professor a
ter um gerenciamento melhor e para os alunos gostarem também. E dentro desse framework, são várias etapas, um resumão delas seria o professor, ele me daria ele pegaria o material que ele já tem, que ele não precisaria ter um trabalho nenhum para organizar isso, que em tese já tem o plano de aula, a estrutura de todo o conteúdo da disciplina. E aí, com base nisso daí, tem um sistema que a gente desenvolveu e que ele tem um conhecimento de um especialista, que a gente utilizou mineração de dados para tentar gerar diversas estratégias gamificadas. E aí, com base nas informações, nos inputs que o professor tem com relação aos alunos ou ao conteúdo, a gente consegue propor para eles algumas estratégias que a gente sabe que na literatura já deu certo e que, com base na nossa mineração de dados, nas análises que a gente fez, que pode dar certo para a turma dele também. E aí a gente entra também, no caso, geralmente eu, como especialista de gamificação, para sentar com o professor e mostrar, olha, nessa parte daqui, a gente pode trabalhar uma estratégia que pode dar ponto para o aluno que desenvolver um certo número de atividades, os alunos podem gastar esses pontos e comprar vantagens e indo assim por diante. Um exemplo que a gente tem disso é que a gente fez uma aplicação disso na Universidade Federal do Pará com uma turma de ensino superior no módulo de bioquímica. E aí, como é que a gente ajuda a professora? A professora implementou como se fosse um mercado. Todas as ações que os alunos faziam rendiam pontos para eles, tipo uma moeda, que a professora tomava controle numa planilha que ela tinha no Excel. E aí os alunos podiam trocar essas moedas por vantagens dentro da própria aula. E eles podiam comprar vantagens para ele e vantagens para a turma, que é gastar, por exemplo, a pontuação da turma inteira e comprar uma vantagem para a turma inteira. Um exemplo disso é, a gente pode gastar não sei quantos pontos para adiar a entrega de um trabalho. E aí a turma inteira colabora com isso, e aí a professora pode adiar. Ou então o aluno ele teve uma falta e ele pode gastar uns 20 pontos dele para tentar abonar aquela falta. E então a gente ia fazendo nesse sentido e deu muito certo. Assim, a professora disse que os alunos adoraram bastante. E a gente vai trabalhando assim. Atualmente eu trabalho com um grupo de professores, mas quem quiser só me contactar, meu contato vai ficar aí no final para quem quiser, e a gente pode ir trabalhando nesse sentido que eu gosto bastante dessa parte. Então, isso é uma forma que a gente tem, só que mesmo isso, nada é perfeito no nosso doutorado, então tem vários quesitos que eu não abordo e que ainda são problemas na gamificação. A própria parte de ter um auxílio tecnológico, porque por mais que tenha um sisteminha que ajude o professor, eu ainda tenho que intervir para ensinar para o professor como é que lê aquela informação e deixar as coisas mais mastigadinhas para ele. E eu também, como eu falei, eu crio geralmente uma gamificação que vai ser meio que macro. E a gente vai ter que ir adaptando essa gamificação à medida que os alunos vão interagindo. E aí, para isso, existe a outra área, que é a questão da personalização, onde a gente tenta fazer a gamificação ser mais direcionada para o aluno ou para o grupo de alunos que tem o mesmo perfil. Aí é com o Luiz que vai falar a partir de agora. Legal. Valeu pelo gancho aí, Armando. Então, boa noite, pessoal. Bom, eu sou o Luiz. Então, assim, a minha formação, ela também é na área de ciência da computação, a graduação, mestrado, agora o doutorado que eu estou fazendo também. Então, assim, eu comecei a minha carreira de querer ser pesquisador na faculdade, no segundo ano, então eu comecei a fazer iniciação científica, comecei a trabalhar com jogo, naquela época eu ainda trabalhava com jogo de propósito geral, e aí quando eu passei para o doutorado, daí eu fui mudando o caminho, assim, aí eu comecei a trabalhar com jogo educacional, então já comecei a puxar mais para essa área, até que eu cheguei aqui no doutorado, e aí agora eu estou aqui trabalhando com gamificação aplicada à educação. Então eu comecei lá do jogo puro, fui puxando para a área da educação, agora eu comecei a puxar os jogos para fora, né? Então começar a usar as coisas em outros sistemas e outras situações, que é justamente essa ideia da gamificação, né? Então, assim, com base em tudo isso que o Armando veio comentando e trazendo esses pontos interessantes aqui, então a gente tem essa questão hoje em dia, onde nós temos que, pensando aplicado na educação, se a gente começa a olhar a pesquisa de forma geral, então a gente tem meio que quase um consenso de que, na média, a gamificação é positiva, então ela ajuda. Mas é igual
o que o Armando comentou, assim, tem aquela galera que não vai gostar, tem aquele pessoal que vai falar, poxa, eu não gosto disso, eu não quero estar no placar, eu não acho isso legal, assim, qual a graça de você me dar ponto? Por que você vai me trazer só, me dar uma medalhinha? Então, assim, sempre tem esse pessoal. Do mesmo jeito que muitas vezes você conversa com alunos que utilizaram o sistema gamificados, e eles falam assim, cara, eu queria fazer por causa do placarzinho lá, entendeu? O meu amigo estava na minha frente, eu queria fazer porque eu queria passar ele, eu queria estar em primeiro, eu queria acertar tudo porque eu queria ganhar a medalha. Então, assim, tem os dois lados da moeda e a gente precisa tentar descobrir como que a gente faz para aproximar as coisas. Então, se a gente tem funcionando para um pessoal e não funcionando para outro, a gente não pode só largar os caras, né? A gente tem que tentar trazer todo mundo para cima ali. Então, o que a gente começa a pensar? Você pensa assim, bom, eu gosto de um tipo de jogo, o Armando gosta de outro, e as pessoas têm gostos de coisas diferentes. Assim, a gente é dirigido por razões diferentes. E aí, na hora da gente tentar aproximar essa questão do efeito da gamificação, de tentar trazer todo mundo para cima ali, a gente começa a trabalhar justamente nessa ideia para conseguir fazer, então, a personalização e com o objetivo de alcançar toda essa questão de melhorar o desempenho de forma geral. Então, assim, quando a gente começa a falar de como que a gente pode personalizar, eu acho que uma abordagem das mais diretas que a gente tem, que a gente vê principalmente pensando em sistemas, então, igual o Armando comentou do Duolingo e de outros exemplos, uma das abordagens que o pessoal trabalhou muito e que tem resultados bem legais em pesquisa é o que seria chamado mais de customização. E o que seria isso? Seria tipo assim, quando você entra no sistema, ele pega e te pergunta, ele fala assim, tem esse monte de elemento de jogo aqui, quais você queria que tivesse no sistema? E aí o usuário vai lá e escolhe, eu quero esse e aquele. E aí, beleza, ele vai usar o sistema só com os elementos que ele jogou. Então, quem não gosta de placar não vai estar lá. Quem não gosta de ponto também não vai estar lá. E aí, assim, em geral, as pesquisas mostram que isso é interessante para o desempenho que a pessoa vai ter ali dentro do sistema. Então, assim, entre você pegar e deixar a pessoa escolher o que vai ter no sistema e ela pegar e ser obrigada a usar com o que nós, designers do nosso produto lá, definimos, no geral, ela poder escolher costuma funcionar em direção ao desempenho dela. Mas, assim, isso se torna problemático no sentido de que as pesquisas mostram que não só as pessoas têm preferências diferentes, mas que isso muda de acordo com o contexto e a situação de uso também. Então, assim, o que é recomendado é que a gente monte a gamificação de acordo com cada um dos contextos e com base nas pessoas que vão utilizar. Então, assim, se a gente está utilizando lá numa sala de aula, igual o exemplo que o Armando comentou, do pessoal lá do Pará, é um contexto, é um tipo de turma. Agora, se a gente está trabalhando, por exemplo, com uma turma aqui do sul do Brasil, onde elas têm uma cultura completamente diferente, as pessoas são diferentes, então, assim, a gente precisa vir e fazer isso aqui de novo. Então, pensando nessa ideia da customização, o usuário precisaria escolher aqui, ele precisaria escolher lá, quando ele está fazendo uma atividade diferente, ele precisaria estar sempre escolhendo. Então, isso começa a gerar uma sobrecarga. E aí é por isso que as pesquisas pegam e discutem assim, bom, será que realmente eu usar o elemento que eu escolhi, que é o que me motiva a ter um desempenho melhor? Ou será que eu só estou pensando, nossa, eu tive todo o trabalho de escolher isso, então eu acho que eu vou me esforçar aqui para fazer valer a pena? Então surge essa dúvida. E aí uma alternativa que a gente tem para isso seria no sentido de vamos personalizar o sistema, mas vamos nós, designers, fazer com que o sistema seja personalizado para esses diferentes tipos de usuários que a gente tem, nos diferentes contextos que eles podem utilizar. E aí a gente chega num problema que é como? Porque assim, se antes a gente tinha um problema de como que eu vou definir aqui a gamificação para minha sala de aula, imagina você definir ela para cada usuário, para cada grupo de usuário que você tem ali. E imagina você conseguir englobar isso em um conhecimento para que possa ser incorporado em um sistema. Então, aqui a gente tem um desafio que tem sido muito trabalhado na literatura, que inclusive é o tema do meu doutorado,
hoje em dia. Então, assim, a gente tem pessoas diferentes que elas têm essas preferências. E aí a gente precisa pensar, bom, eu preciso pegar, então, e considerar a pessoa para ver como vai ser a gamificação para ela. Ok, mas aí a gente sabe, assim, bom, que o que eu acho legal para fazer aqui não é o que eu acho legal para fazer ali. Então, pode ser que o que te motiva em uma determinada situação não te motiva em outra. E aí você pensa, bom, agora além de eu ter que considerar essa pessoa, eu preciso considerar o que ela está fazendo, quando ela está fazendo, onde ela está fazendo. E aí a gente começa a ter toda essa perspectiva que, se a gente pensar ali no sentido, na questão de design de interação, a gente começa a precisar modelar o nosso usuário no sentido de quem ele é, o que está por trás dele, e no sentido do que ele vai fazer. Então, a gente precisa conseguir juntar tudo isso para conseguir fazer essa personalização. E aí, quando a gente consegue atacar isso, a gente conseguiria resolver um probleminha que a gente chama de que seria o cold start, que é o começo gelado. Que é tipo assim, a pessoa entrou no sistema, você só conhece os dados demográficos dela lá, que ela fez um cadastro, e você sabe o que ela vai fazer no sistema, em determinadas partes. E aí, se a gente consegue incorporar esse conhecimento de entender o que vai ser mais motivante para uma determinada pessoa que vai fazer um determinado tipo de atividade, no momento que ela entra no sistema, você consegue adaptar isso, e aí, idealmente, a gente vai conseguir dar um boost de motivação para ela e fazer com que ela tenha um desempenho melhor do que se a gente tivesse aquele mesmo sistema para todo mundo, achando que a gente vai pegar uma roupa lá e vai servir para todo mundo, né? Mas a gente tem uma outra questão. Supondo que a gente passa desse nosso desafio de, olha, vamos modelar a pessoa para conseguir melhorar, digamos, a primeira experiência dela no sistema ali, nos primeiros instantes, no primeiro momento que ela tem um contato com aquela aula gamificada. Vamos supor que a gente resolveu isso, a gente pegou e resolveu, digamos lá, o problema do meu doutorado de mais alguns, porque isso está dando um trabalho, dando para muita manga. E aí a gente pega e chega num outro problema que a gente tem assim, ó, a gamificação é legal, o pessoal começa a usar lá, mesmo se a gente pega aquela questão do placar, da medalha, o pessoal começa a achar legal. Aí você vai ver depois de 2, 3 meses, ninguém aguenta mais. Aquilo lá já está sendo horrível, tá todo mundo com ódio, o amiguinho que está ganhando as medalhas, todo mundo já não gosta dele, o cara que está sempre lá em cima do placar já está tendo um monte de problema. Então você começa a gerar uma disputa que não é legal, você começa a gerar comportamentos tóxicos e você começa a ter um declínio no que era algo legal e aí começa a virar algo que acaba sendo até prejudicial. E aí isso, no contexto de tecnologia, é o que a gente chama do efeito da novidade, que é tipo assim, olha que legal, a gente trouxe isso aqui, colocamos um negócio de joguinho aqui, o pessoal fala, legal, vou ganhar as medalhas, vou ficar em primeiro. Só que aí a tendência do efeito da novidade é que ele vai acabando, ele cai e aí chega no momento que isso não resolve mais. E aí isso é verdade tanto para gamificação, e a gente também imagina que mesmo trabalhando com a personalização, isso vai acontecer, porque ainda é gamificação. Então, mesmo que ele esteja perfeitamente para a primeira experiência da pessoa naquela atividade, a tendência é que com o passar do tempo, isso também vai diminuir. Então, aí a gente chega no outro desafio, que é como que a gente consegue manter essa nossa gamificação sob medida para o cara ali, conforme o tempo vai passando. Então, aí a gente chega naquela questão de, bom, a gente vai precisar, então, adaptar o sistema. Então, da mesma forma que a gente adaptou o sistema naquela primeira experiência que o nosso querido usuário teve, a gente fez aquela adaptação de primeira mão e aí, idealmente, a gente conseguiu dar um boost de motivação para ele. Mas, conforme isso vai diminuindo, a gente vai querer o quê, então? A gente vai querer adaptar. Então, eu penso, bom, como que eu posso mudar a minha gamificação? Então, se o pessoal não está se sentindo mais muito motivado pela competição, eu posso tentar trazer algo para que eles colaborem, então, vamos tentar trazer algo para que eles trabalhem junto. Então, assim, isso não está funcionando, vamos tentar trazer, então, um aspecto de uma história, vamos tentar trazer um desafio, aquela ideia de um RPG, por exemplo. Então, isso pode funcionar para algumas pessoas, aí pode perder a graça, e aí você pode ir fazendo essa mudança. Agora, para a gente trabalhar com a adaptação, a gente tem, então, é como se a gente voltasse naquele desafio da personalização, por quê? Porque a gente conseguiu fazer para a primeira experiência.
Agora, o que será que vai ser o mais interessante para a gente fazer depois de um tempo? Como que a gente muda as coisas? Então, é como se a gente precisasse aprender como refazer isso. Então, o que vai ser o melhor para o Armando depois de usar o sistema durante algumas semanas? O que vai ser o melhor para o Luiz? Porque ele já está cansando, ele já não usa muito sistema, ele já não se sente mais muito motivado. E aí a gente precisa, então, começar a trabalhar nesse ponto, só que aí a gente tem um desafio adicional, que é da gente descobrir quando fazer a adaptação. Porque naquela outra situação a gente falou, bom, o cara vai começar a utilizar o sistema, legal, eu vou pegar e adaptar para que isso esteja de acordo para ele. Agora, como que eu vou descobrir quando que isso já não está funcionando mais? Daí você começa a precisar ter métricas para identificar quando que isso mudou. Então, você pode começar a trabalhar e pensar, bom, como que eu consigo pegar a partir do uso do sistema que isso já não está funcionando mais legal? Ou então, como que eu posso pegar e perguntar para o usuário? Posso também. Então, você tem alternativas. E aí a gente começa, então, precisar trabalhar e entender para descobrir quando é esse momento, qual é a melhor forma de tentar descobrir, uma vez que eu sei que eu preciso mudar, como que eu vou mudar. Então, assim, nesse caminho, a gente vê aquela ideia de que, olha, gamificação realmente é algo muito legal aplicado na educação, a gente vê um potencial muito forte, a gente tem pesquisa mostrando isso, mas, assim, a gente tem muito desafio. Então, assim, a gente tem essa questão de que o efeito varia muito de pessoa para pessoa, o efeito varia de contexto para contexto, e o efeito varia ao longo do tempo. Então, justamente esse tipo de pesquisa que a gente vem fazendo, que tipo, o Armando começou no doutorado dele, que eu estou trabalhando firme agora, e a gente tem muito mais gente trabalhando também, é no sentido de ver como que eu consigo ajeitar, digamos assim, a gamificação para cada uma das pessoas, para cada um dos contextos diferentes que ela vai ser utilizada, para mitigar essa variação, para mitigar esse caso onde as coisas não funcionam, e como que eu consigo estar lidando com isso ao longo do uso do sistema, para que isso não seja uma coisa que eu fiz uma vez, foi legal, mas acabou, para que eu consiga estar mudando isso e para manter o interesse e para manter as pessoas ali interessadas na nossa sala de aula, interessadas em usar o nosso sistema de educação à distância, e todos esses todas essas ferramentas, essas situações, onde a gente consegue trabalhar com a gamificação. Então, acho que aqui a gente vê essa questão de que pode trazer muito benefício, mas que tem muito pano para manga aí para a gente, como designers de gamificação, para a gente estudar, para a gente quebrar a cabeça aí e descobrir forma de conseguir ajudar o máximo possível. Verdade. Gente, eu vou deixar aqui o QR Code para quem quiser enviar pergunta. Já tá mais fácil para poder enviar lá no Instagram para eles, rapidinho. Legal. O meu som tá saindo normal? Sim. Tá normal. Uhum. Tá só a imagem. Nossa, eu percebi depois. Então, o negócio do chat ao vivo aqui do YouTube parece que tem a ver com, né, com tá setado para crianças, né? Aí o Alex está tentando arrumar lá, pelo jeito, né? Vamos ver se a gente consegue liberar o chat ainda antes de acabar, né? Mas, gente, nossa, enquanto vocês foram falando, vocês viram que eu tô travada aqui, né, tudo, mas foram surgindo tantas ideias, que nem vocês falaram lá da importância de customizar para o perfil da pessoa, né? Então, tem gente que não gosta de competição mesmo, preferiria colaboração, né, em vez de competição, e outras coisas que vocês falaram lá, por exemplo, não sei se eu entendi bem, mas no sentido assim, o designer às vezes se apega demais ao que ele fez, acreditando que aquilo lá vai dar certo para todo mundo, mas o bom designer é o que desapega, né, porque ele não faz as coisas para ele faz as coisas para os outros, né? Então, vocês falaram bem certinho mesmo, que depende do contexto, né, da situação de uso. Então, acho que todo designer, né, todo mundo que pensa em ser designer ou está no começo da carreira aí, é legal ouvir, né, o pessoal que já passou pelo processo de projeto, porque chega um momento que você tem mesmo que desfazer tudo aquilo que você gastou meses fazendo, porque você descobriu uma informação nova e você tem que refazer, né? Assim,
tem que reconsiderar tudo aquilo que você fez mesmo, e é aí que você vai conseguir alcançar as pessoas que você queria alcançar, né? Então, muito legal. Aí eu lembro que o Armando falou assim, que é um mini defeito da tese dele, ele pensou numa coisa mais macro, com possibilidade de adaptação. Eu acho que essa é uma solução, vamos dizer, ideal, né? Uma coisa que quer atingir muitas pessoas, mas ela tem chance de ser adaptada, né? Não é a situação ideal? Eu enxerguei como situação ideal. Aí, tentando complementar. Sim, desculpa. Eu só falei e não fiz a pergunta, eu só estou falando um monte de coisa ali, né? Ó, em relação ao que vocês falaram lá, por exemplo, um professor de ensino médio fundamental, quais são os itens, né, que ele já ouviu falar que dá para usar na aula? Então, sistema de recompensa é uma coisa que ele pode usar, que vocês falaram. Então, algo que mostre como que está o progresso dele, né? Você está nesse momento do progresso, né? Isso também é uma coisa. Essa questão dos pontos, níveis e ranqueamento está tudo dentro do sistema de recompensa, né? Assim. Né? Quando a gente pensa em sistema de recompensa... Diga, pode falar. Tá com delay, né? Mas eu vou ficar quieta. Tá. É que você falou dos pontos, a recompensa e o progresso. Se a gente for parar para analisar, o nosso sistema educacional ele já é gamificado da forma como ele é, só que ele não funciona. Que é justamente isso de que a gamificação ela não é a mais apropriada para todo mundo, porque no sistema educacional você tem os pontos, a gente acumula notas no decorrer do nosso ano acadêmico, e aí, com base nessas notas, a gente pula de nível, né, vai avançando no que seria o ensino médio, ensino fundamental, o ensino superior e assim por diante, para no final a gente pegar a nossa recompensa, que seria o diploma. Isso não deixa de ser uma forma de gamificação, só que ela não funciona. Então, o que a gente tenta fazer aqui como designer de gamificação e educação é tentar pegar esses elementos e transformar eles de uma forma que o aluno se sinta motivado em estar ali querendo aprender e que também auxilia a questão do professor também, né? De conseguir implementar tudo aquilo, que também na parte do professor é uma carga a mais, às vezes, de trabalho que ele tem. Mas eu comento isso depois. Pode continuar, Hugo. Do Luiz, do que eu conheci do trabalho dele. O quê? Agora tá dando pra... Posso falar agora, né? Uhum. Pode. Do trabalho do Luiz, do que eu conheci, do pouco que eu conheci, né, quando ele defendeu Saber Mais, eu lembro que tinha um ponto lá que ele queria entender se o homem e a mulher tinham necessidades diferentes dentro do jogo, e eu me incomodei com isso um pouco, falei, calma aí, eu sou toda cheia de falar, não, tem que... Esquece esse negócio, sabe? O mundo já está muito... para nós, mulheres, ele já é bem ruim por causa dessa distinção, de querer saber o que tem de diferente, né? Mas, no fim, eu até acho legal que eu tenha essa oportunidade de deixar ele falar, porque, às vezes, é uma visão minha de que isso pode dar errado, sabe? Querer mapear demais o que é uma necessidade feminina, o que é necessidade masculina, e será que precisa mesmo saber essa diferença? Não sei. Porque, no fim das contas, é cognitiva a coisa, né? Assim. Aí, assim, é uma pergunta que tem que ser feita, fiquei me perguntando. De certa forma, tem que ser feita, né? O cientista tem que se fazer as perguntas, né? E você quer atingir as pessoas do melhor jeito possível. Então, putz, é uma ótima pergunta, né? Mas aí isso só me incomodou um pouco. Mas para de incomodar quando a gente começa a entender a diferença entre igualdade e equidade, né? Aí eu acho que vale a pena eu falar minimamente só para quem estiver assistindo. Então, assim, eu quero igualdade entre homens e mulheres. É um termo incorreto, né? O correto seria equidade, porque cada um tem necessidades diferentes. Então, equidade é eu atender às necessidades de cada um, de acordo com o que elas são, e não de acordo com o que eu acho, né? De acordo...
eu faço uma divisão igual. Não, a divisão não vai ser igual. Ela precisa ser proporcional, né, para caber direitinho onde precisa. Então, o que vocês podem comentar sobre isso, né? Essa tentativa de mapear as necessidades? Vocês já começaram a falar disso e aí eu só acrescentei o tema do homem e mulher, mas aí pode entrar tudo, né, gente? Que vocês falaram das culturas, né? Putz, o cara do Sudeste, o cara da outra região são diferentes por N fatores, né? Muitos fatores, né? Não tem uma resposta única para essas diferenças, né? Então, vou deixar vocês falarem. Aí, quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Eu falo primeiro. Nessa parte, a gente realmente começou a fazer um estudo para tentar entender se haviam mesmo diferenças, primeiro nas preferências, com relação a elementos de jogos. Tem um estudo que a gente publicou em 2019, mais ou menos, que a gente estava tentando identificar, com base em respostas de próprios usuários, uma base de dados de mais ou menos umas 700 pessoas, como é que se dava essa distribuição na preferência por elemento de jogo. Assim, de resultado geral, a gente viu que a diferença era bem mínima. O gênero da pessoa, no caso da nossa população na época, era só masculino e feminino, mas naquela época não teve... Assim, a diferença era bem mínima. Todo mundo lá gostava de objetivo, gostava de progressão, gostava de recompensa. Tinha um elemento ou outro que era um pouco mais, digamos assim, preferido pelo outro público. Aí a gente pensou, tá, beleza, tem essas diferenças pequenas, então vamos gerar várias telas de sistemas educacionais gamificados, vários mockups, né, vários wireframes, e vamos passar para as pessoas analisarem e ver se a gente encontra, se realmente isso faz diferença. No estudo que a gente fez, a gente não achou. Então, essa questão do gênero, ele acabou não impactando na distinção nas preferências de elemento. Tem um elemento ou outro que pode ser mais preferido, digamos assim, pelo gênero feminino da nossa amostragem, mas na hora que a gente foi fazer o teste, a gente viu que isso não tinha diferença nenhuma. Não tinha nenhum tipo de diferença significativa. E as pessoas que avaliaram, né, esses mockups, os wireframes de sistemas educacionais gamificados, não teve, por exemplo, os que seriam, entre aspas, para o público masculino, que se identificava como masculino, eles também eram preferidos pelo público que se identificava feminino. Eles não eram, eles não tinham, digamos assim, uma tendência menor de usar aquilo, só porque era os elementos que a gente encontrou no estudo que seriam para esse público que se identificava como masculino. Acho que eu perdi, desculpa te interromper, acho que eu perdi quando você falou quais são os gêneros que vocês supunham que iam agradar mais o gênero. Você chegou a falar? Acho que não sei se eu perdi esse momento. Sim, teve alguns elementos específicos, por exemplo, objetivo, progressão, recompensa. E aí, nesse nosso outro estudo que a gente fez para ver se isso realmente acontecia, nessas diferenças, a gente viu que não fazia, o gênero não influenciava, mas a gente viu que na população que a gente analisou, que, de fato, objetivo e progressão, e a própria questão da informação, que a forma como ela é passada para os usuários, isso é extremamente importante em sistemas educacionais gamificados, e a questão da recompensa, para ambos os gêneros também, ela é muito importante que esteja bem implementada. Então, quando a gente trata assim, de sistemas digitais educacionais gamificados, a gente sempre tenta recomendar colocar, por exemplo, milestones, que são objetivos pequenos que a pessoa vai alcançando, e aí isso acaba agradando todo mundo que vai usar o sistema. Mas e os gêneros? Quando você fala em gêneros, não homem e mulher, eu falo dos gêneros dos jogos, assim. Você pode dar uns exemplos para a gente? Sim. No caso, quando o Luiz falou de gênero de jogo, é porque os jogos, eles têm classificações, digamos assim. O gênero de um jogo, ele é um conjunto de características que forma aquele determinado tipo de jogo. Por exemplo, RPGs. RPGs, eles são jogos onde a principal característica é que você vai atuar como uma troca de papéis. Você vai fingir que você é uma outra pessoa, vai estar imerso aí numa história e fazer uma jornada, e você vai ter vários parceiros ali, você vai ter um sistema de batalha, e geralmente por turno, que o pessoal fala, que você tem várias ações,
Aí você tem outro gênero que é, por exemplo, ação, são aqueles jogos que já tem um ritmo mais acelerado, que é tipo aqueles joguinhos de tiro, sabe? De matar zumbi, de joguinho de guerra e assim por diante. Você tem o gênero de puzzles, que seria, na tradução literal, quebra-cabeça. São aqueles jogos que treinam mais a questão cognitiva, por exemplo, Tetris, que é daqueles bloquinhos que ficam caindo, o Candy Crush e os derivados do Candy Crush. E então seria isso que seriam gêneros de jogos que o Luiz estava falando na fala dele. Legal, adorei. E o Luiz vai comentar também? Posso complementar, sim. Uma outra questão que a gente tem também é que, assim, quando a gente vê esses estudos onde o pessoal vai, aplica gamificação com o pessoal, aí compara com um grupo que não teve gamificação para ver, por exemplo, o efeito que isso teve, seja na motivação, no desempenho dos alunos, a gente vê muitas pesquisas onde eles começam a assumir, por exemplo, que isso aqui vai funcionar mais ou menos a depender do gênero que a pessoa se identifica. Então, assim, a gente, principalmente no começo desses estudos empíricos da área, a gente via muito estudo falando assim, por exemplo, gamificação funciona só para quem se identifica com o gênero masculino, não funciona para quem se identifica com o gênero feminino. E aí, quando começa a surgir assim, essas indicações, falando assim, olha, o gênero afeta o quanto isso funciona ou não, daí a gente começa a fazer essas perguntas, igual a Adeline comentou, e falar assim, bom, por que será? Quais serão as razões? Será que é porque isso aqui não está legal para um grupo ou não está legal para o outro? E aí, quando a gente começa a pensar nessa questão de, bom, vamos personalizar, vamos tornar isso aqui sob medida para os diferentes tipos de usuário, a gente incorpora essa questão também do gênero para ver, por exemplo, se a preferência depende disso, ou para ver, por exemplo, se o próprio desempenho dela, usando essa gamificação, depende disso. Mas aí, junto, a gente tem vários outros fatores que a gente não conseguiria considerar todos eles. Então, a gente tem toda essa questão da cultura, que o Armando está pesquisando mais a fundo agora. A gente tem essa questão do gênero de jogo. A gente começa a pensar, por exemplo, o que motiva a pessoa. Então, eu sou motivado a ajudar os outros, eu sou motivado a competir. Então, a gente pega e começa a considerar todos esses aspectos e colocar eles juntos, digamos assim, na caixa, para a gente ver assim, bom, se a gente olhar tudo isso, será que, de fato, o que muda? O que influencia na diferença da preferência? O que influencia na diferença do quanto uma gamificação funciona ou não? E aí, assim, um aspecto que a gente acaba identificando também é que tem muita pesquisa falando que o gênero influencia, mas quando a gente taca outras coisas junto, então, em vez de olhar só o gênero, vamos olhar a preferência da pessoa por jogos, por exemplo, a gente acaba vendo que o efeito que o gênero tem, ele é muito pequeno, se é que ele existe e é relevante. Então, uma possível explicação para isso, de novo, puxando para o que a Adeline comentou, está ali no cognitivo. Então, está assim, no que é interessante para aquela pessoa. Então, muito provavelmente, essa diferença não é necessariamente do gênero que a pessoa se identifica, mas sim dos gostos dela, do que motiva ela. Então, no caso do meu trabalho, por exemplo, dentro desse bolo das coisas que eu considerei para ver como personalizar, o gênero estava lá. Só que a gente acabou vendo que o papel que o gênero tem ali, ele é muito pequeno. E se é que ele faz alguma coisa, se é que a diferença que ele traz é relevante, como o Armando comentou. Então, o efeito que ele tem acabou sendo muito, quase que desprezível. Então, o que isso indica, assim, no geral, é que a gente tem muita coisa que está influenciando ali. E aí, é nosso trabalho tentar descobrir quais delas que são relevantes para a gente considerar. E aí, embora o gênero esteja ali no meio do bolo, muitas vezes, assim, a gente vê que tem outras coisas por trás que, se a gente considerar, vão estar encobertando e essa influência, essa diferença que ele poderia trazer. Gente, eu tenho uma pergunta. Eu vi que você falou que, por exemplo, assim, você está fazendo gamificação. Eu não sei se isso aconteceria mais, por exemplo, uma gamificação com alunos de ensino médio, ensino fundamental, tipo, mais crianças, mas, por exemplo, a professora fez essa gamificação, está dando recompensa para os alunos, só que isso começou a estimular, tipo, muita competitividade. Eles começaram a ficar brigando entre eles. Tipo,
como que ela corrige isso? Porque eu acho, tipo, que aconteceria muito comum com crianças. Ah, o aluninho tá ganhando mais moedas para completar tal ação. Como que a gente consegue corrigir isso, tipo, para ficar uma gamificação mais saudável entre os alunos? Então, pode pode começar. falar, mano. Eita. Tá, eu vou falar então, peraí. Então, eu vou fazer só um comentário que é assim, pode ser uma dica, assim, que não é uma dica minha, é uma dica da literatura. Então, assim, placares podem ser legais, mas se eles forem feitos da forma correta. Então, assim, uma dica que o pessoal tem feito muito é que, assim, a gente tem a competição, que seria 1 contra 1, e a gente teria a colaboração, que seria as pessoas estarem trabalhando juntos. Então, a dica que a gente tem hoje em dia é que, assim, competição funciona quando feita junto com colaboração. Então, assim, em vez de fazer um placar para ser nós 4 aqui si por si, normalmente seria uma competição em equipes. Porque aí as equipes elas estão se ajudando, e aí você tem uma competição entre as equipes e a tendência é que isso funcione melhor. Não que ainda não possa acontecer esse aspecto de minha equipe odeia a sua, sabe? Mas, assim, isso é algo que, no geral, segundo o que a gente tem na literatura, acaba funcionando melhor do que você colocar só a competição sozinha. Então, essa é uma consideração bem legal de se fazer na prática. Já comigo, nas minhas práticas de gamificação que eu já trabalhei, que eu já apliquei, que eu já presenciei, competição nunca deu certo. Realmente, de fato, como o Luiz disse, a literatura ela fala que quando está aliado com algum aspecto de cooperação, a competição ela acaba sendo efetiva. Mas, assim, considerando um contexto de sala de aula, por exemplo, um professor que tem 50 alunos. Então, além dele administrar a competição, ele vai ter que administrar também os grupos. E isso também não exclui, como o Luiz falou, uma consequência que pode ter, esse negócio de os grupos começarem a competir entre si. E ficar nessa de, o meu grupo é melhor que o seu. Que isso é que a gente acaba chamando de comportamento indesejado. Que, assim, a gente tem a melhor das intenções quando a gente está gamificando algo. A gente quer que os alunos gostem do que estão fazendo, mas às vezes o tiro sai pela culatra e sai pela culatra bem feio. E essa competição é um exemplo disso. Tem até um exemplo na literatura, não é relacionado à competição, mas é um comportamento indesejado que eu adoro trazer esse exemplo. Fizeram um sistema gamificado onde os alunos ganhavam pontos e eles tinham uma lojinha com avatar virtual que você podia comprar roupinhas para o avatar virtual. E aí, o que os alunos fizeram? Eles pararam de aprender, porque eles só queriam ficar pegando moedinha para ficar comprando roupinha para o bonequinho deles. Então, saiu muito pela culatra. Eles disseram, o engajamento do sistema aumentou, mas os alunos não aprenderam nada, porque eles só ficaram jogando com o avatar. E não é isso que a gente quer, sabe? A gente queria que o aluno se divertisse aprendendo, e não que ele ficasse chutando tudo para ficar pegando moedinha. Então, no ensino é muito complicado, porque a gente sempre tem essa melhor das intenções, e na hora que a gente vai aplicar, não dá muito certo. Uma das minhas primeiras experiências que eu tive de gamificação em sala de aula, a gente aplicou um placar. E de fato, assim, no começo deu uma motivação, deu uma engajada legal. O pessoal, ele tava bem... A gente criou uma competição, assim, bem agressiva, inclusive. Hoje em dia, eu vejo que era uma competição bem agressiva, mas o pessoal, eles se degladiavam para ver quem mandava exercício primeiro, sabe? Porque a gente colocava uma restrição lá que só a primeira resposta válida dessa pergunta daqui vai ser considerada e vai render ponto. Então, isso fazia com que todo mundo quisesse fazer a lista de exercício no dia que ela saísse para se livrar já no primeiro dia. E aí, assim, na época eu estava trabalhando com esse professor, a gente penou bastante, porque era lançar a lista de exercício, 10 minutos depois já tinha 50 e-mails com o pessoal mandando resolução de problema, e aí acabou gerando esse outro problema, sabe? Porque como não tinha nada automatizado, era o fator humano que corrigia tudo, acabou pesando muito pra gente, que é um negócio que eu tento sempre abordar na questão do meu doutorado, porque quando a gente vai fazer essa gamificação, a gente nunca pensa no professor, a gente está pensando, o aluno está se divertindo? Ai, que legal, mas o professor já viu a carga de trabalho dele? E ele está tendo para contabilizar esses pontos, contabilizar essas conquistas, contabilizar esses grupos, essa competição. Então, a gente tenta fazer uma forma de não deixar tão pesado para ele também nesse aspecto. É bem complexo.
Um ponto que eu lembrei aqui também, conforme o Armando comentou dessa ideia de, tipo, o pessoal parou de aprender e começou a jogar, que é, tipo, o cara vê ali, ele só quer jogar para ganhar as recompensas, então eu lembrei de uma análise que, inclusive, que eu e o Armando trabalhamos junto, que é uma análise com dados de uma universidade aqui do Brasil, que a gente tem colaboração, que a gente começou a analisar. Então, assim, nessa contexto bem rápido, nessa universidade, eles têm um programa que eles têm um sistema gamificado e eles liberam muitos exercícios para os alunos fazerem ao longo do semestre. E aí, depois eles têm algumas atividades que são as listas que valem a nota para valer. Então, a gente começou a fazer uma análise desses dados e a gente viu que, assim, conforme o pessoal resolvia mais exercícios, usando o sistema gamificado, a nota deles era maior do que o pessoal, a nota deles na prova final, digamos assim, era maior do que o pessoal que resolveu a mesma quantidade de exercício no sistema não gamificado. Então, assim, se você comparasse, quanto mais a galera fazia exercício, maior era a nota, só que isso aumentava para o pessoal que usou o sistema da gamificação. Só que aí, quando a gente começou a inspecionar as coisas certinho, a gente viu que chegava um momento que o pessoal da gamificação resolvia muito exercício e a nota deles era pior do que a galera que resolveu menos exercício sem a gamificação. Então, tipo assim, é mais uma indicação dessa questão do cara tá gaming the system, que a gente fala, né? Então, assim, ele não estava fazendo exercício para aprender, ele estava só tentando resolver um monte para conseguir ganhar as conquistas lá na gamificação, e aí no final ele nem conseguiu ir bem na prova, porque ele só ficou se adaptando para resolver exercício. No fim, a nota dele foi pior do que quem praticou menos do que ele. Então, é mais uma indicação dessa situação, tipo, a galera, vamos lá, vamos fazer um monte só para ganhar recompensa, só que aí no final você vê que acabou sendo algo prejudicial para o aprendizado do aluno ali de forma geral. Eu tenho perguntas aqui que mandaram no Instagram. Vou ler ela aqui. Tem uma que é do... Olha, desculpa se eu pronunciar errado. É Julian Leonardo. Ele é mestrado em ensino em ciências e tecnologia. E ele falou que ele é muito fã do Armando. Uhum. E ele tá estudando... Olha que da hora! Na dissertação dele. E ele perguntou bem assim: eu queria saber se o ARG ou ARG, eu não sei como fala, gente, Alternate Reality Games, pode ser considerado uma vertente emergente da utilização da gamificação em sala de aula. Tipo, se eu posso usar a gamificação nas etapas do desenho do ARG. E quais autores, pesquisadores, livros eles podem indicar para os estudos? Com relação aos RGs, como eles são geralmente definidos como jogos, a gente normalmente não classifica eles como gamificação. Só que depende muito de como ele é desenvolvido, como ele é desenhado, o design dele. Que assim, na parte de estudo de teoria da gamificação, a gente tem duas vertentes. A gente tem a vertente que a gente fala que gamificação não é jogo, não considera jogo, e a gente só pega pedaços do jogo e faz a nossa aplicação. E a gente tem uma outra vertente que eles dizem que um jogo pode fazer parte da gamificação. Que, por exemplo, um jogo sério, eu posso usar ele dentro de uma prática gamificada e aí poderia ser considerado gamificação. São alguns debates teóricos que a gente tem na área. Inclusive, tem um livro que fala sobre isso, que é o livro A Gamificação da Instrução, se eu não me engano. O nome do livro é em inglês. É um livro de capa branca do Karl Kapp, K-A-P-P, o sobrenome da pessoa. Que ele trata nesse conceito da gamificação e ele considera, por exemplo, jogos como fazendo parte da gamificação e não os dois sendo distintos. Então, no caso, se a gente pegar a visão dele, um ARG ele poderia, sim, ser utilizado como uma prática gamificada e ele poderia estar inserido como uma subclassificação da gamificação. Só que aí, se você for para outra área da gamificação que não considera isso, eles falam que é separado. Aí, no caso, seria uma grande área que a gente tem, que é o Game-Based Learning, que seria o guarda-chuva, por assim dizer, que são várias práticas envolvendo a utilização de jogos. Aí você tem jogos sérios, você tem os ARGs, que podem ser separados de jogos sérios, você tem a gamificação,
E aí tem outros milhões de conceitos que o pessoal inventa, eu só me concentro na gamificação. Mas aí, nesse quesito do ARG, depende muito da fundamentação teórica. Se você quiser usar esse livro do CAP, da gamificação da instrução, ele pode ajudar nesse quesito de como dar embasamento para utilizar um ARG como gamificação, por exemplo. Com relação ao livro, o meu livro favorito, que eu faço propaganda dele para todo lugar que eu vou, é o The Game of World, ou O Mundo Gamificado, tradução em português. Esse livro não tem em português, infelizmente. Ele é do Sebastian Detergem e do Waltz. O Detergem, ele é o professor que conceituou a gamificação em 2011, que é o artigo mais citado da área. E nesse livro, eles trabalham com a gamificação aplicada em diversas áreas do conhecimento. Então, você tem lá gamificação em psicologia, gamificação em educação, gamificação em sustentabilidade, gamificação em cidades inteligentes, gamificação e ética. Você tem, assim, gamificação para dar e vender. Então, eu adoro muito esse livro nesse quesito. Ele também tem um debate muito importante que a gente tem que fazer com relação à gamificação, que é um artigo chamado Gamification is Bullshit, que ele critica a parte que a gamificação é utilizada como uma forma de manipulação, quando a gente não quer utilizar a gamificação para isso. E tem outros debates muito interessantes nesse livro. O outro livro que eu recomendo é que ele não trabalha com o conceito de gamificação em si, mas a gamificação está ali no meio, é A Realidade em Jogo, da Jane McGonigal. O nome do livro em inglês é Reality is Broken, Why Games Make Us a Better World, alguma coisa nesse sentido. Que a Jane, ela é uma advogada da ciência de jogos, para mostrar como os jogos eles podem fazer bem para a sociedade. E aí a Jane, nesse livro, ela aborda tanto jogos sérios, jogos de entretenimento, gamificação, entre outros aspectos. A Jane, ela não usa o termo gamificação, porque na academia tem pessoas que têm resistência com esse termo, e eu entendo por quê. Porque esse termo ele foi inventado pela mídia, na época que deu um boom gigante, e aí tem muita gente na academia que não gosta de usar esse termo porque é um termo de mercado, e assim por diante. Aí a Jane, ela fala de muita coisa de gamificação, mas ela não usa o termo gamificação. Esses são os dois livros que tem. Como que ela fala? Desculpa, que ela fala? Ela fala game-based, 3 pontinhos. Ela não usa o termo gamification, por exemplo. Ela fala jogos de forma geral. E aí, quando ela fala jogos, ela está falando de jogo desde que existia lá na pré-história até jogo digital de hoje. Ela pega todo o conceito de jogo da história da humanidade. É muito bom. Muito bom. Aí, esses são os livros que eu indico. Agora o Luiz... desculpa. Porque eu acho que não sei se o Luiz vai falar, mas a minha pergunta, acho que eu só vou encaixar minha pergunta aqui, porque tem a ver, porque assim, já que vocês estão citando referências, né? A minha pergunta tem a ver com isso, aí já engancha, né? Porque vocês comentaram que em 2011 começou o termo a ficar mais conhecido. Então, só tem 10 anos, é super pouco, né? E tô travada aqui, será? Aí, em 2017, teve um seminário SEAD aqui da Federal de São Carlos, que o tema era gamificação na educação. E aí, eu até fui convidada a falar de cultura maker lá, e um professor da Uniara, o Darwin, inclusive é o nome dele, né? O Darwin, né, o professor da Uniara, falou assim, vocês ficam defendendo aí que gamificação na educação é bom, mas eu não sei onde achar estudos que comprovem isso. Ele queria uma comprovação, entendeu? Porque na ideia dele ainda não está muito consolidada essa ideia ainda de que é bom, entendeu? Aí, se vocês puderem dar uma fonte, né, que fala assim, não, entra nesse lugar que você vai ver exemplos de sucesso, caso de sucesso, que às vezes até um periódico, os CAPES, né, ele pode entrar lá e ver os artigos e tal, mas se vocês tiverem, como já começaram, né, a dar essas dicas aí para os professores que querem ver mais, querem ter mais certeza se isso é uma boa mesmo, uma boa coisa, que até o Armando falou, depende, né? Dependendo do autor que você pegar, depende qual que é o objetivo, depende de tantas coisas, mas só para fechar a minha pergunta, pelo menos, e aí a Gabi vai falar a pergunta do Instagram, era isso, são as referências para os professores darem uma olhada, tá? E aí eu paro de falar um pouquinho aqui. Deixa vocês falar. Não, eu acho bem legal essa
essa pergunta, porque quando o Armando estava comentando, ele comentou do livro que fala Gamification is Bullshit. Que é tipo assim, gamificação é uma... Aí, assim, eu acho isso muito legal, porque, tipo, ano passado eles publicaram uma meta-análise, e o título da meta-análise era a pergunta, era assim, gamificação é uma... Então, assim, o da hora é porque a meta-análise mostra o contrário do que ele fala. Então, assim, a meta-análise mostra que tem um efeito, tipo, moderado na melhoria do desempenho, pelo menos quando aplicado na educação. Então, eu acho até interessante também essa outra parte que você comentou desse professor, assim, eu não sei onde achar. Então, assim, você comentou isso em 2017, né? Então, assim, do ano passado para cá, do final de 2019, assim, saiu quase que o boom por si só do boom de meta-análise de gamificação. Então, assim, quando você perguntou, eu abri minha pasta aqui para mandar uns títulos para dar para compartilhar. Assim, tem 9. Isso só as que eu tenho. Então, assim, tem umas que são melhores, tem umas que não são muito legais, mas a mensagem que eu consigo pegar para você geral é que, se a gente fizer uma meta-análise das meta-análises, ela vai indicar de que o resultado é positivo. Então, é aquilo que eu comentei. Na média, funciona. Se a gente vai olhar as coisas no geral, o resultado é a favor da gamificação quando comparado a não ter a gamificação. Agora, o que esses mesmos estudos mostram é que esse efeito varia muito de acordo com algumas situações. Então, assim, tem toda essa questão de que, tipo assim, quando você inclui objetivos, as coisas tentam a funcionar melhor. Quando você inclui elementos de ficção, as coisas tendem a funcionar melhor. Quando você... aquela questão que eu comentei também, de ter a competição junto com colaboração, também vem desses estudos que mostram que tende a funcionar melhor. Mas as coisas também mostram, assim, que, a depender do quanto tempo isso é usado, o efeito tende a mudar. Em alguns casos, isso vai diminuir. Só que tudo isso a depender dessas várias situações. Então, a mensagem na média, funciona, mas depende. Sim. Legal. Bem Tem por uma aí. outra pergunta aqui. Porque depende dos sistemas de valores, né, meu? O que é considerado sucesso? Então, cada um vai dizer o que é o sucesso. E é bem delicada essa questão mesmo. Funciona ou não funciona? Pera, como assim? Qual que é a sua definição de sucesso, né? É fazer o aluno trabalhar em grupo? Sabe? Isso também, né? Tem tanta coisa envolvida. Pronto, parei. Não, mas isso é importante, esses debates são importantes, que a gente consegue perceber como a estrutura, né, do sistema educacional como um todo é bem interessante. A Cíntia Shimohara Kikuchi, ela falou que ela tem uma pergunta para o Luiz ou Armando sobre traços de personalidade, o perfil do jogador. Se ele pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, quando ele é criança, ele é um tipo de jogador, e depois ele se torna adolescente e depois adulto. Esse traço muda, ele vai mudar o perfil, ou a tendência é continuar sempre com o mesmo perfil quando ele for crescendo? Eu diria que sim, a tendência é mudar o perfil ao longo do tempo, mas além de mudar ao longo do tempo, a tendência é que isso mude ao longo, a depender do que você vai fazer também. Então, questão de, acho que semana passada, talvez, publicaram um post, assim, um dos autores mais famosos na área de estudar tipos de usuários de sistemas gamificados. Ele publicou um post lá no blog dele comentando justamente sobre isso. Então, assim, como esses tipos de usuários para sistema gamificado está muito em alta na parte acadêmica, está tendo muita pesquisa e o pessoal começou a se perguntar assim, será que o meu tipo muda ao longo do tempo ou não? Então, assim, no geral, o pessoal começou a defender que sim, isso muda, às vezes, assim, mas pesquisa preliminar. E aí esse cara que criou os tipos de usuário,
Aí ele se sentiu meio que na obrigação de ir lá e discorrer um pouco mais sobre o assunto, né? Então, se ele é o pai, né, ele é o cara que tem a propriedade. Então, ele comenta nesse sentido que, assim, olha, esses traços que você tem de que tipo de usuário você eles dependem da sua motivação. Eles dependem se você é motivado por autonomia, por ter liberdade para fazer o que você quer, por sentir competência, por ser reconhecido pelo que você faz, por competir, por ajudar os outros. E isso é uma coisa sua. Então, da mesma forma que você muda a sua visão de muitas coisas ao longo da vida, se você gosta de ajudar os outros, ou se você quer competir, ou se você quer ser reconhecido, isso também tende a mudar, mas isso também vai mudar, por exemplo, a depender do contexto que você está. Então, assim, hoje eu sou professor, na época da graduação eu gostava de ajudar meus colegas. Então, assim, você está ali em um ambiente onde você tem os colegas e você você quer colaborar com eles, você quer ajudar. Agora, também tem os caras lá que aquela galerinha que todo mundo tem birra na rede social, que é o cara que o professor acaba de falar, ele fala, professor, então, e aí repete o que o professor falou só para se confirmar. Então, esse cara, ele quer ter competência, sabe? Agora, eu que gostava de ajudar ali, por exemplo, na sala de aula, às vezes você está em um jogo e aí você está competindo com outra pessoa e aí você está no jogo, você quer literalmente matar ela. Então você está competindo. Então, assim, o tipo de usuário que eu tinha, que era uma pessoa que gostava de ajudar, virou alguém que quer ganhar a todo custo. Então, em resumo, seria que sim, vai mudar, mas não só ao longo da vida, mas a depender do que você está fazendo também. Pelo menos isso é o que a gente imagina. E não é só o perfil do jogador que muda, a própria gamificação do sistema, ela também tem que mudar no decorrer do tempo, porque quando a gente considera a gamificação como pegando elementos de jogos, e a gente considera, por exemplo, um jogo hoje em dia, os jogos hoje em dia, eles não são a mesma coisa, eles têm várias atualizações, principalmente o que a gente chamou de jogo como serviço, ou Game as Service, são jogos que recebem atualizações toda semana, todo mês, e eles precisam ficar se reinventando para continuar mantendo o público. Então, a gamificação, ela também funciona desse jeito. Ela tem que considerar esse aspecto da mudança e da novidade. Não dá para o professor pegar uma gamificação pronta e querer utilizar essa mesma gamificação durante os 10 anos da vida dele e achar que isso vai dar certo. Não pode ser assim, sabe? Tem que ter essa questão, como eu falei, da adaptação, né? Tem que ver o que deu certo aqui, que não deu certo aqui, com esse público daqui, o que isso daqui deu certo, vamos tirar isso daqui, tem que ficar alterando o tempo todo. E ainda tem que considerar essa questão dos perfis também, né? Porque ele pode mudar a gamificação inteira e entra uma turma com perfil totalmente oposto daquele. E aí, como é que ele vai fazer? Então, tem essa questão também. Ah, legal, pessoal. Vieram me perguntar aqui no quarto por que a minha tela tá travada. Ai, mas tá mesmo. Então, pessoal, o pessoal que não conseguiu fazer comentários, né, a gente vai... Como é que a gente faz, Gabi? Pede para o pessoal enviar durante os próximos dias, assim, a gente vai tentar retomar, né, perguntas que forem surgindo, né, Gabi? Tem o Instagram deles aí, quem quiser também enviar direto para eles, se não for um problema Também. deles, né? A Gabi postou aí na tela, né? Nossa, eu tenho certeza que tinha um pessoal querendo fazer pergunta, mas a gente tem percebido também, por exemplo, um mês depois tem lá muitas visualizações, então assim, quem não assistiu hoje consegue assistir outros dias, e a gente se disponibiliza, né, para tirar as dúvidas do pessoal, porque engraçado, né, porque vocês estudam isso há muitos anos, mas, e para vocês pode não parecer um tema novo, né, mas é ainda um tema muito novo para muita gente, sabe? Então, pode ter sido aqui um primeiro ponto de contato de algumas pessoas com esses assuntos, né? E é muito legal que vocês são gente boa, né? São convidados super top e, ao mesmo tempo, acessíveis. Então, a gente ficou muito, né? Ficamos muito felizes. Eu estou muito feliz com esse bate-papo. Eu nem queria terminar assim, né? Mas são coisas muito importantes para quem é designer, para quem, vamos dizer, desenvolve sistemas de um modo geral, que nem vocês são cientistas da computação, mas estão preocupados com a performance
né, não de funcionamento de um sistema, e sim da interação com as pessoas, né? Então, eu posso estar falando de um jeito mais, né, assim, não, calma aí, você está falando errado, né? Você pode me dizer assim, não, ciência da computação não é só sistema, já tem pessoas também ali, né? Porque, afinal, interação humano-computador nasceu dentro da ciência da computação, né? Então, o que a gente chama hoje de design de interação nasceu ali no IHC, né? No tradicional IHC, ou até na psicologia cognitiva, né? Os próprios autores que a gente estuda, uns são psicólogos, né? Muitos são da área de humanas, né, também. Então, é muito legal né, a gente ter esse debate com pessoas de diferentes áreas que se unem para achar soluções, né, que sejam boas para todo mundo que está envolvido. A gente comentou agora, né, que é um ecossistema, então não é só olhar para o aluno, não é só olhar nem para o professor e para o aluno, tem a escola que precisa acreditar, tem toda uma comunidade que precisa acreditar, né, assim, acreditar que pode dar certo, né, observar onde que está errado e pode melhorar, igual a gente comentou, né, competição pode dar errado, então como que pode melhorar? Então a própria comunidade se envolver, os pais, parece meio utópico falar isso, né, mas vai se tornar um assunto mais comum conforme as pessoas forem falando mesmo, né? O próprio design já é um tema meio complicado. Assim, como assim, né? Design, né? Para que serve? Puxa, mas ele está em tudo, né? Está em tudo que você for imaginar de produto, serviço, sistema, experiência, e agora até mesmo as aulas, né? Puxa, uma aula tem que ter design. Claro, todo professor... quando o professor está criando uma aula, um plano de aula, seja para 2 aulas, 5, 10, 20 aulas... Ali é design, né, gente, o tempo inteiro. Ele está desenhando estrategicamente como que vão... Até mesmo a definição de sucesso que a gente citou agora, né? Então, entrando naquilo que vocês falaram, gamificação is bullshit, né? Assim, quando o valor a ser alcançado é sempre aquele, né? Sei lá, que vai favorecer um lado só da história. Aí é onde a gente não quer ver a gamificação, né? A gente quer ver a gamificação trazer um retorno para todos os envolvidos, né? Então, eu vou parar um pouco com o meu discurso. Vocês querem, então, fazer uma fala final e tal? Eu já quero deixar aqui minha alegria de ter conversado com vocês. Espero que a gente continue esses papos futuramente aí. Que pouca gente sabe, mas eu estou estudando pedagogia também, né? Então, eu estou mergulhando mesmo nesse mundo aí da pedagogia. Então, se quiserem ficar à vontade, e quero agradecer de novo, estou muito feliz. Quer falar primeiro, Luiz? Pode ser. Dessa vez não tem. Então, eu quero aproveitar aqui para agradecer, então, a oportunidade, o convite da Adeline. É muito legal para estar podendo trocar essa ideia aqui, tá falando de gamificação aplicada na educação. Então, eu gosto de comentar assim, para a gente estuda tanto, então, assim, a gente tá tanto com a cabeça dentro disso aqui, que é legal a gente poder vir, conversar, trocar uma ideia, falar pensando em designers, poder falar nesse sentido. Então, eu achei legal essa parte que você falou assim, a gente é cientista da computação, mas tem o IHC ali. Então, assim, se não fosse o IHC, a gente não seria doutor e mestre em ciência da computação, porque aí o que a gente faz e fez não ia dar um diploma para a gente, não ia dar o título. Então, assim, extremamente importante, muito legal. Então, assim, o que eu tenho é agradecer. Esse tópico eu tenho estudado muito, eu acho muito legal, tem muito potencial. Então, assim, pessoal que tem interesse pode entrar em contato, pode conversar. Quiser falar comigo, eu estou à disposição. E eu espero poder ajudar. E se precisar de mim, pode contar comigo também para próximas oportunidades, que no que eu puder colaborar, eu vou ficar feliz em poder fazer isso. Então é isso. Muito obrigado, boa noite. E obrigado também por todo mundo que assistiu, acompanhou aqui a gente.
Legal. Uhum. E aproveitando o gancho do Luiz, também queria agradecer, né, pelo convite. Obrigado, Adelinho. Obrigado, Gabi, pelo convite, por estar aqui hoje à noite. Gamificação, né, como o Luiz falou, é um negócio também que eu gosto bastante. Sempre gostei de jogos. Quem me conhece desde que eu me entendo por gente. E a gente tá... e eu tô aqui, né, juntamente com o pessoal do grupo e com a nossa rede de colaboração, tentando mostrar, né, como isso é algo que pode ser muito bom e benéfico para melhorar a educação, né, o processo de aprendizagem como um todo. E quem tiver interesse, tem o nosso grupo aqui da região de São Paulo, né, do professor Dr. Seiji Zotani. Você pode procurar qualquer um de nós, pode procurar a gente também, nossos colaboradores que tem pelo Brasil todo. Tem vários grupos de gamificação bem fortes aqui no Brasil. Tem um grupo lá na UFAM, da professora Elaine Teixeira. Tem um grupo lá de Santa Catarina, da UDESC, da professora Isabela Gasparini. Tem lá no Nordeste, na UFAL, com o professor Diego Demerval e o professor Ig Bittencourt. Tem vários núcleos de gamificação pelo Brasil que vocês conseguem entrar em contato, e é muita gente legal para que vocês podem ter colaboração. E quem tiver alguma dúvida também, ou quiser mais contato, geralmente me pedem a minha tese, também posso mandar o link da minha tese, que ultimamente estão me pedindo muito isso. Só entrar em contato comigo, pode ser por e-mail ou por redes sociais. As minhas redes sociais são Armando Toda, e a gente vai se vendo e vai se falando por aí. Espero que a gente tenha convencido vocês a virem para este lado. Legal. Legal. E aí, Gabi, quer fazer os comentários? Eu achei o assunto muito legal. Acho que com certeza contribuiu muito, não só para o lado, por exemplo, de professores, educação, contribui muito, por exemplo, todos os tipos de designers, né, que trabalham com isso, porque a gente também constrói aplicativos, sistemas e tudo que também envolve gamificação. Então, é um assunto que com certeza ajuda todas as áreas, né? Tudo que a gente consegue incluir gamificação para ter mais engajamento dos usuários, tudo para a gente conseguir que ele tenha, né, um engajamento realmente naquilo que a gente está fazendo, que a gente consiga dar uma experiência melhor para ele. Então, a gamificação, acho que é um assunto interessante para todas as áreas. Até mesmo num treinamento, numa empresa, né? Não precisa ser numa escola, né? Pode ser dentro das empresas. O próprio Alex tinha comentado. Ele falou, essa live é muito boa, não vou perder, porque, inclusive, eu quero implementar isso aqui na empresa, ele falou. Eu falei, tá vendo, né? Então, não é só nas escolas, né? Uma empresa que tem treinamentos internos, que é o caso da Exacta, que vive fazendo treinamento interno, eles podem se beneficiar muito dessa visão, né? Legal, muito bom, gente. Então, nossa, muito obrigada, valeu, e vamos nos falando, né, nos próximos dias. Amanhã é meu aniversário, ela me manda um oi. Parabéns, Parabéns. Me manda um oi amanhã, então. Aí a gente vai se falando, viu? Foi um grande prazer. Valeu mesmo, gente. Fiquem bem, se cuidem e continuem assim, trazendo, né, conhecimento para a galera, trocando com a galera, que é só assim que a gente vai evoluir como um conjunto, né, como uma sociedade. Legal, muito obrigado, gente. Boa noite. Legal, gente. Valeu, Adeline. Valeu, ótima noite. Obrigado. Tchau, valeu. gente. Boa noite. Tchau, Obrigada pessoal. a todo Boa mundo noite. que assistiu a live. Tchau, muito obrigado a todos. Valeu. Daí a Gabi